Olá, meus alunos. Vamos continuar nossas aulas, né? Uma boa tarde para vocês. Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, tá certo? Nós vamos continuar no livro sobre o Egito e Cuxi, certo? Na aula passada nós estudamos sobre o Egito e hoje vamos estudar sobre o reino de Cuxi, que está no livro didático, o capítulo Egito e Cuxi, ok? Você pode conferir lá no livro, porque tudo que eu coloco aqui, eu estou colocando do livro, apenas tirando de lá e colocando aqui com as mesmas palavras, ok? Então, que reino foi esse, o reino de Cuxi, tá? Para vocês tentarem entender junto comigo. A história de Cuxi está estreitamente ligada ao Egito. Por quê? Por que razão está ligada ao Egito também? Os arqueólogos encontraram um grande número de objetos egípcios, como pérolas, vasos, peças de artesanato, etc., em terras núbias, porque Cuxi ficava na região da Núbia, ok? Então encontraram lá peças, obras de artes, um monte de coisa que são coisas do Egito encontrado lá. Então havia um estreito relacionamento entre Egito e Cuxi, ok? Também encontraram lá peles de animais, marfim, ouro, não é? Que também existia em terras egípcias. E isso é prova de que o contato comercial entre eles foi muito, mas muito intenso. Porque nas terras dos Cuxitas, como eles eram chamados de Cuxi, né? Eles comercializavam as mesmas coisas que os egípcios comercializavam também. E havia um estreito relacionamento entre os dois povos, ok? Passando adiante, sabemos também que por volta do ano 1530 a.C., o reino de Cuxi foi conquistado pelo Egito, ok? Então, o Egito conquistou, Cuxi ficava ao sul do Egito, o Egito conquistou, né? Para administrar o novo reino conquistado, o faraó egípcio nomeava vice-reis, né? Que deviam receber produtos pagos pela população e encaminhar às autoridades egípcias. Era aquela questão de pagar tributo, né? Os cuxitas eram povos agora dominados pelos egípcios, aí eles tinham que pagar impostos, tributos aos egípcios. E pagavam, né, através de mercadorias, através de um monte de coisa que eles comercializavam, certo? Essa pintura foi encontrada na tumba de um desses vice-reis. Então eu vou mostrar aqui uma pintura para vocês. Vejam aqui essa pintura, certo? Não sei se dá para vocês lerem porque a letra é menor, mas aqui está dizendo: pintura representando núbios, levando tributos como ouro e pele de animais a serem pagos aos egípcios. Mural encontrado no túmulo de Tebas, no Egito, em 1380 a.C. Então você vê que a imagem mostra os núbios, ou os cuxitas, levando seus tributos ao faraó do Egito. Aqui veja que eles levam animais, tá vendo? Para oferecerem outras coisas, outros produtos que estão levando. Aqui também mais animais, ó, eles levando. Aqui também ouro, né? Levando uma série de produtos para o pagamento dos impostos, dos tributos, porque eles estavam subjugados aos egípcios. Vale salientar que teve um tempo também que a coisa inverteu, né? Os núbios, os cuxitas dominaram o Egito durante um tempo também, né? Então era aquele vai e vem, certo? Olha, característica do reino de Cuxi, ok? Graças à arqueologia e à epigrafia, sabe-se que na época em que a capital do reino de Cuxi foi Meroé, ou Meroé, certo? Cuxi se distinguia de outros reinos antigos por duas coisas importantes, certo? Que ele se distinguia, não fazia igual aos outros reinos. Uma delas era o modo de escolher o rei, certo? E a outra era o papel da mulher na política. Duas coisas importantes naquele tempo, que os cuxitas faziam, que os outros reis não faziam. Aí agora nós vamos ver como eles faziam essa escolha do rei e como era o papel da mulher na política de Cuxi, ok? Então, passando adiante, nós temos aqui uma imagem, olha,
no tempo em que os cuxitas, né, núbios, conquistaram o Egito, né, num tempo bem depois do tempo em que os egípcios dominavam os cuxitas, o que aconteceu? Eles tinham faraós que eram faraós cuxitas. E aí esses faraós, certo? O que aconteceu? Dominaram muito tempo o Egito, faraós de Cuxi. E essas estátuas aqui são as estátuas dos faraós cuxitas que estiveram à frente do Egito durante um tempo. Ó. Então aqui tem algumas estátuas dos cuxitas que se tornaram faraós, ok? Então passando adiante aqui, como era que eles escolhiam o rei, certo? Era uma forma diferente dos outros reinos. Eles escolhiam um rei, né? De que forma? Eles simplesmente votavam naqueles que eles consideravam mais preparados para o cargo de rei. Era diferente do Egito, que era dinastias, ou seja, o governo de reis da mesma família. Quando o rei morria, o filho automaticamente assumia, porque era um governo de dinastias. Certo? Já entre os cuxitas, eles votavam no que era mais preparado para ser rei, e não naquele que era filho do rei que morreu. Vejam a diferença deles, porque eles faziam uma coisa diferente dos povos da época. Certo? Em seguida, eles lançavam sementes ao chão para perguntar ao Deus da cidade se a escolha era acertada. Quando eles sentiam que o Deus não se irou, que o Deus não se levantou contra o povo, eles eram muito religiosos quanto a essa questão, eles entendiam que o Deus estava aprovando a escolha. E aí aquele homem se tornava o rei dos cuxitas. Vejam que história diferente, não é? Para a gente observar naquele tempo. Já essa questão da democracia, né? De eleger pelo voto o rei. E a outra coisa era a questão da mulher na política. As rainhas mães de Cuxi eram chamadas de Candace. Candace, ok? Há indícios arqueológicos de que as mulheres ocupavam posição de destaque no reino de Cuxi, o que já era diferente do Egito. No Egito, os faraós, que era o rei supremo, só podiam ser homens, certo? Na história egípcia, tem a história de uma faraó mulher, não é? Foi uma exceção à regra. A faraó mulher era chamada Hatshepsut. Hatshepsut, ela se tornou faraó de que forma? Quando o marido dela, que era faraó, morreu, o herdeiro ainda era muito pequeno para assumir o trono, aquela questão de dinastia, governo da mesma família. E um outro que não era da família estava querendo usurpar o trono. Então, Hatshepsut, sabendo que o filho dela iria perder o trono, ela se vestiu de faraó, tipo um homem, por volta do ano 1500 a.C., e ela se tornou faraó, mesmo sendo mulher. Disfarçou-se de homem e ficou como faraó. Quando seu filho maior, né, seu filho menor, aliás, assumiu uma certa idade, ele assumiu o trono do Egito. Então, o faraó mulher não podia ser. Já na cultura cuxita, as mulheres eram muito importantes. Elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade, ou seja, governar uma cidade, e podiam ainda chefiar o governo com o título de Candace, certo? O que significa Candace? Eu botei aqui embaixo, ó. Título que deriva da palavra meroíta Kitre e que significa rainha mãe. Então essa era a diferença de Cuxi. O reino de Cuxi, ele durou um bom tempo, mas depois o que aconteceu com o reino de Cuxi, certo? O declínio desse reino que durou tanto tempo. Não se sabe ao certo as razões do declínio de Cuxi. Algumas possibilidades são defendidas, né? Uma delas, os cuxitas perderam para outro povo o controle das rotas comerciais. Então, sem o comércio, o povo foi definhando, né? E aí, sem o comércio, não tinha uma base de sustentação do poder. O que se pode dizer, com certeza, é que nos primeiros séculos da era cristã, ou seja, no ano 1, no ano 2, no ano 3, né? Cuxi foi ficando pobre. As pirâmides de seus reis foram se tornando menores e mais rústicas.
e o número de objetos egípcios encontrados em solo cuxita diminuiu bastante. E aí foram perdendo a força até desaparecerem já depois de Cristo. Então, mas o reino cuxita deixou de fato grandes e importantes resquícios para a história da humanidade, né? E grande contribuição. Então esse é o reino de Cush, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.